Boa tarde a todos. Vamos começar o simpósio sobre tratamentos complexos em cirurgia plástica. A organização desse simpósio foi feita pelos acadêmicos Thalita Franco, Cláudio Cardoso de Castro, José Horácio Abudib e Rolf Schemperle. Eu gostaria de chamar os acadêmicos José Horácio Abudib e Rolf Schemperle para sentarem à mesa e assumirem a direção do simpósio. Por favor. Ninguém pede. Desculpa. Então, eu estou passando a palavra para anunciar os nossos próximos palestrantes aos acadêmicos organizadores. Por favor. Boa tarde. Bem-vindos. Hoje nós vamos tratar presidente Eliette Bosquelat, primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina em toda a sua história, em seus quase 200 anos, para um grande orgulho nosso. Presidente Novelino, eterno presidente aqui presente. Os demais ainda... O senhor quer vir para a mesa? Professor Novelino, por favor. Professor Novelino, nosso eterno presidente, vai nos brindar com a sua presença. As palestras, eu vou, a partir de agora, vou passar a palavra para o Rolf, ele vai chamar e fazer talvez alguma exposição sobre cada um dos apresentadores. E a bancada, evidentemente, pode se manifestar com perguntas e o plenário também, se quiserem fazer, mas, por favor, perguntas por escrito, que aí, dentro da disponibilidade de tempo, nós encaminharemos as perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, o faça por escrito. Tem papel aqui que eu vou deixar com alguém aí, né? E tentaremos responder tudo que for possível. Passo a palavra, então, ao professor Rolf. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Eliette Bosquelat, presidente Pietro Novelino, que é um decano aqui da nossa Academia Nacional de Medicina, e o doutor José Horácio, junto com a Thalita Franco e a minha pessoa, resolvemos montar um simpósio sobre tratamentos complexos de cirurgia plástica. Obviamente, cirurgia plástica, ela abrange diversos segmentos corpóreos, diversas atividades em cirurgia reconstrutiva, e nós tentamos colocar mais ou menos dentro de um padrão que pudesse contemplar, vamos dizer, as principais complexidades dentro dessa especialidade, principalmente do segmento cefálico. Então, nós convidamos vários apresentadores. Nós vamos começar com o professor Henrique Sintra, aqui do Rio de Janeiro, que é um grande especialista e formador de profissionais em fissuras labiopalatais, que vai nos brindar com alterações congênitas das fissuras raras da face. Muito obrigado, professor Sintra. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer o honroso convite que me faz essa academia. Espero contribuir à altura. E, desde já, eu me sinto devedor ao Dr. José Horácio, que foi o mentor desse grupo que nós iniciamos há 14 anos na nossa universidade, nossa alma mater. Muito obrigado, Sr. Horácio. Essa apresentação fala de um grupo de deformidades congênitas que, pela sua heterogeneidade e complexidade, ela realmente ocupa um capítulo à parte, embora esse termo de raridade, né, ele é importante para que a gente possa diferenciá-la das anomalias mais comuns, que são as fendas labiopalatais. Vocês terem uma ideia, as fissuras raras ocorrem numa proporção de 1,4 a 4,9 para cada 100 mil nascimentos vivos, enquanto as labiopalatais, em média, em torno de 1 para 600. Existem duas teorias para a sua etiologia. A clássica seria da migração mesodérmica,
E, atualmente, está se valorizando bastante o componente genético, com o papel desse gene, que é regulador da migração das células da crista neural, assim como no desenvolvimento primordial da face. A perda transitória dessa sinalização genética durante as fases iniciais da padronização da placa neural, ela está ligada a anomalias como as fendas labiopalatais, os hipotelorismos e a holoprosencefalia. Já a sinalização excessiva, ela está ligada ao aumento médio lateral do processo frontal, como no caso do hipertelorismo. A hereditariedade, como vocês podem ver, esse pai tem a mesma condição genética que essa criança. E ela pode ocorrer mesmo que não haja identificação em testes genéticos. Como entre a 6ª e a 7ª semana ocorre a fusão dos processos maxilares e palatinos, e é nesse mesmo período que se formam as pálpebras, é muito comum a associação de anomalias óculo-palpebrais com as fendas faciais. Essa questão da complexidade e da heterogeneidade é sempre um desafio. E duas principais classificações são utilizadas atualmente. A de Van der Molen, baseado na embriologia, de Paul Tessier, que é a mais usual, que é baseada na anatomia que define 14 localizações dispostas de forma circular e radial, tendo a órbita como centro. Essa foi a classificação desenvolvida por Tessier em 76, e, de acordo com a posição das fendas, elas são divididas em 4 grupos, seriam as medianas, paramedianas, orbitais e laterais. As fendas numeradas de 0 a 14, elas fazem esse giro anti-horário em torno da órbita, são ditas orbitocêntricas. Elas seguem linhas constantes através do esqueleto de partes moles. Um eixo horizontal vai dividir a face em 2 segmentos, que é a parte inferior, que seria as fendas faciais, de 0 a 7, e no segmento superior, elas vão ser as craniais. Ela pode ocorrer, a fenda facial, de forma isolada ou em associação com as fendas do segmento craniano. E aí, essa soma, que em geral a gente observa, né, ela dá sempre 14 na fórmula de Tessier, e ela corresponde a uma fenda crânio-facial. Tem algumas características, elas não passam através de forames, elas podem ser bilaterais e nem sempre elas são simétricas. Elas, quando são situadas medialmente ao forame infraorbital, elas apresentam uma maior deficiência de partes moles, enquanto aquelas que são situadas lateralmente têm mais comprometimento esquelético. Fendas de 0 a 4 correspondem às fissuras labiopalatinas, e a fenda 0,14, que é a fenda mediana, basicamente é uma displasia craniofacial, que tem um espectro holoprosencefálico alobar, forma mais grave, uma hipoplasia cérebro-facial com célula lobar, essa daí tem maior sobrevida, hipoplasia facial mediana, microforma da hipoplasia facial mediana seria a síndrome de Binder, que é uma hipoplasia nasomaxilar. Temos a síndrome do incisivo central, a genesia de freio labial superior, também como formas da fenda 0,14. Tá? A microforma, ela pode se apresentar desde essa forma, que é uma bifidez leve, você faz só a remoção do tecido excedente, ou até uma expressão mais grave, que pode apresentar, inclusive, uma encefalocele frontonasal. Já a displasia frontonasal, que é resultante de hiperplasia, ela gera uma situação muito complexa no momento do nascimento, porque a criança é basicamente respirador nasal, e a via aérea dessa criança se encontra completamente comprometida, como vocês podem ver nessa imagem. A fenda labial mediana, da mesma forma que nas fendas isoladas, né, seguem os mesmos princípios de reconstrução. Nesse caso, nós fizemos a reconstrução das fossas nasais, a paciente estava, nesse caso, traqueostomizada, e foi uma reconstrução progressiva. Fizemos uma expansão ortocirúrgica da maxila para criar um espaço em relação às fossas piriformes, ampliação e desobstrução das fossas nasais, a manutenção de cânulas nasofaríngeas durante 6 meses, e essa foi a evolução.
E nessa etapa intermediária, aos 7 anos, isso já é compatível com o convívio social e a criança se apresenta decanulada. Obviamente que no final da adolescência vai ter uma reconstrução mais complexa, com retalho frontal e correção do hipertelorbitismo. A hiperplasia, ou seja, conhecida como nariz rugoso, né, é tratado exclusivamente partes moles, esse pós-operatório aos 14. Já a síndrome de Binder, essa microforma da hipoplasia facial mediana, ela, obviamente, tem que aguardar a fase final do crescimento e se faz uma reconstrução nasal clássica. Holoprosencefalia, ela cursa com arritmia, ou nariz rudimentar, microcefalia, hipotelorismo moderado a grave, e o palato primário, incluindo segmento pré-maxilar, estrutura de linha média, eles estão ausentes ou muito deficientes. Então, a gente vai seguir as fendas faciais, começando pela 1, é uma fenda paramediana, ela compromete o tônus da cartilagem alar e o triângulo mole. Aqui está um exemplo da fenda 1. Já a fenda 2, ela acomete o terço médio da cartilagem alar. Como nesse caso, vocês podem observar uma indentação, e isso é corrigido com retalhos locais. A renia também é descrita por TC como fenda 2. São formas mais complexas, associadas a problemas de origem neurológica também. A fenda 3 é a mais comum das fendas craniofaciais. É dita fenda oro-óculo-nasal. Existe uma grande deficiência tecidual entre a asa nasal e a pálpebra inferior, encurtando muito a estrutura nasal. Existe comprometimento das vias lacrimais, coloboma da pálpebra inferior, medial ao ponto lacrimal, e deslocamento inferolateral do globo ocular. E ela se continua no seu segmento cranial com a fenda 11. Ela, do ponto de vista esquelético, ela se inicia entre o incisivo lateral e o canino, uma ampla comunicação entre a cavidade oral, nasal e orbital. E o tratamento cirúrgico consiste de retalhos acompanhando as unidades estéticas da face, ampla dissecção da fenda, pequenos enxertos ósseos, retalho da parede lateral do nariz ou da pálpebra, reconstrução da pálpebra inferior, cantopexia transnasal e o tecido excedente nas fendas 4 e 5 deve ser sempre precisado. Então, aqui um caso de fenda 3-11 bilateral, é a sua reconstrução no estágio final. Casos em que você faz tardiamente o enxerto ósseo para você melhorar a distopia da órbita, mesmo em adultos, se é possível. A fenda 4, ela se situa lateralmente ao nariz e a outras estruturas medianas. Ela se inicia lateralmente ao arco do cupido e crista filtral, sendo que o músculo orbicular está sempre do lado fissurado. Embora não haja flexão da asa nasal, o nariz também se encontra deslocado superiormente. O ligamento cantal medial deslocado lateral inferiormente e o sistema nasolacrimal, muitas vezes intacto, ele pode também estar afetado. O globo ocular é normal, mas pode haver microoftalmia e anoftalmia. Nós usamos no serviço a técnica de Kawamoto, que corresponde à mobilização em monobloco desses retalhos compostos com a musculatura, aqui nesse caso uma fenda bilateral com microoftalmia, aqui a dissecção ampla dos retalhos no plano periostal. Observa-se que a fenda ela não segue ali a posição do forame infraorbitário. Como vocês podem ver, ela é medial ao forame infraorbitário. E aqui o caso já concluído. Num outro caso, uma fenda unilateral, técnica de Kawamoto, eliminando aquele segmento entre o lábio e a porção medial, o seu resultado imediato, o resultado tardio. Fenda 5, ela se inicia lateralmente ao canino e forame infraorbitário e termina na parte lateral da margem soalho orbital. Ela tem início no lábio superior, próximo à comissura oral, seguindo pela bochecha em trajeto curvilíneo até a pálpebra inferior, nos terços médio ou lateral, podendo existir coloboma. Esse caso de coloboma foi cedido pelo Dr. Renato Freitas. E nesse caso, também com coloboma de pálpebra inferior, existe uma associação contralateral com a fenda 4 e criptoftalmia.
Nesse caso, mais raro ainda, uma fenda 5 associada com fenda 9 e 4 contralateral, também cedido por um colega de Minas Gerais, Dr. Hugo Rodrigues. Na fenda 5, os objetivos terapêuticos são a reconstrução da pálpebra inferior, reposicionamento do canto lateral, correção da fenda lábio-maxilar, reconstrução do defeito esquelético, incluindo soalho orbital, com enxertos ósseos. Fenda 6 é uma fenda óssea ao longo da sutura zigomática maxilar, com diminuição da parte posterior da maxila. É frequente a 3 coanas, acomete o terço inferolateral da aorta e nós temos uma hipoplasia zigomática, além do estreitamento da fossa craniana anterior. Em relação às partes moles, ela cursa entre a comissura oral e a parte lateral da pálpebra inferior. Existe uma obliquidade antimongoloide, coloboma da pálpebra inferior com deslocamento do tendão cantal lateral. A fenda 6 ela também faz parte da síndrome de Treacher-Collins, associada às fendas 7 e 8. E sua forma mais grave é a forma da síndrome de Nager, que está associado a anomalias pré-axiais dos membros, é a chamada desostose acrofacial. A fenda 7 temporozigomática é mais frequente, também chamada de microsomia facial, síndrome de primeiro e segundo arco, enfim. Esse caso nós acompanhamos desde o nascimento, ela é uma fenda bastante ampla, em que você vê, inclusive, que ela tem a genesia da parótida, nervo facial, musculatura da mastigação e canal de Steno. Para o tratamento dessa fenda lateral, a gente corrige a macrostomia em torno de 2 a 3 meses. Na reconstrução mandibular, enxertos condrocostais e distração osteogênica de 6 a 8 anos. Lembrando que muitas vezes você vai precisar de várias distrações até o fim do crescimento. E, obviamente, chegando à fase adulta, é possível que haja ainda necessidade de uma cirurgia ortognática. Aqui a fase da correção de partes moles, a distração osteogênica e o resultado, já em torno de 10 anos de idade, da distração osteogênica da mandíbula. A síndrome de Treacher-Collins, que é a associação das fendas 6, 7 e 8 bilateralmente, ela cursa com hipoplasia zigomático-malar, ausência da parede lateral da aorta e uma fenda palpebral antimongoloide, além do hipometonismo e microtia. Cada uma dessas deformidades tem um tempo correto para sua correção, mas a gente começa com a proteção do globo ocular, fazendo essa transposição de pálpebra superior para a pálpebra inferior, na correção do coloboma e a fixação do canto externo. A fenda 8 é o meridiano das fendas, né? Ela vai do canto lateral à região temporal, podendo afetar a estrutura óssea na sutura frontozigomática. Ela é presente na síndrome de Goldenhar. Aqui a gente vê um coloboma de comissura lateral, uma dermatocele ocupando a falha do coloboma. É feita a ressecção do lipodermoide, a cantoplastia, e aqui o resultado tardio. A fenda 9, mais rara ainda, né, se manifesta pelas anomalias do terço lateral da pálpebra superior e supercílio. É um defeito esquelético superolateral da aorta, com uma hipoplasia da asa maior do esfenoide, porção escamosa temporal e ossos parietais, com uma rotação posterolateral da parede lateral da aorta. A proposta da reconstrução do coloboma é o retalho de Tenzel, com uma base superior e enxerto de mucosa para forro, além da cantoplastia com retalho periostal. A gente tem na fenda mediana, que é a continuidade da fenda 0, a fenda 30, né? Uma fenda mediana do lábio inferior e da mandíbula, que resulta da falha de fusão do primeiro arco branquial. Nessa forma frustra, não existe o defeito mandibular, mas a gente vê que houve uma micrognatia verdadeira, na verdade, uma má formação da mandíbula que fica trésica. Além disso, existe uma aderência da língua a essa fenda e o lábio se encontra totalmente aprisionado dentro desse plano cicatricial. Nós idealizamos, então, um retalho da mucosa exatamente entre o sulco gengivo-labial e o início do vermelhão. Fizemos incisões
vestibulares em VY para avanço, superomedial. Aqui nós observamos, então, o nervo mediano dissecado, isolado, dos dois lados, e uma dissecção superostal da mandíbula. Com isso, fazemos também a correção da anquiloglossia, e aqui o resultado no 7º dia de pós-operatório, já com o lábio reconstruído. Fenda 10 já são fendas cranianas mais complexas, ela se inicia no terço médio da pálpebra, cursa com alterações oculares complicadas e até ambliopia. Nesse caso, ele tem uma falha na margem supraorbital lateral, forame orbital superior, como sempre, não passa pelo forame. A encefalocele é frequente, você tem um deslocamento inferolateral da órbita, um hipertelorismo e a deformidade anterior da base do crânio. Fenda 11, porção superomedial da órbita. Acomete o terço medial da pálpebra superior e se estende através do supercílio até a linha pilosa frontal. O risco dessa criança é a lesão de córnea, uma vez que ela tem um simbléforo medial. Então, fizemos a reconstrução da pálpebra superior, quase que imediato ao nascimento, e usamos, da mesma forma, retalho de Tenzel, e essa criança recuperou totalmente a lesão corneana. Fenda 12, um defeito de parte moles medial ao canto interno, que está lateralizado. Você tem aplasia da porção medial do supercílio, depressão do processo frontal da maxila, hipertelorismo e telecanto, e sempre associado à fenda 2, como vocês podem observar na narina do lado afetado. Fenda 13 é uma extensão craniana da fenda 1, tem uma encefalocele paramediana do processo frontal da maxila e osso nasal. Porção medial do supercílio rebaixada. Fenda 14 é a fenda da linha média, da região frontal e crânio. É uma extensão da fenda 0, também chamada de disgrafia crânio-facial mediana. Tem dois componentes, um que pode ser de agenesia e o outro de hiperplasia. Na agenesia é o espectro holoprosencefálico, que cursa com hipotelorismo, ciclopia, que é o olho único, ou estenose da linha média, síndrome incisivo central. Na forma de hiperplasia, nós temos hipertelorismo, encefalocele frontonasal de linha média, glabela planada e grande afastamento dos cantos palpebrais mediais. Tratamento são as osteotomias em óculos ou a bipartição facial, correção da encefalocele. Esse caso foi feito pela equipe de cirurgia crânio-facial, buco-maxilo e neurocirurgia do Hospital Pedro Ernesto, e ela cursa exatamente com a mobilização na forma de um óculos das órbitas que são transpostas para a linha média. Para concluir, eu diria que a grande variação anatômica não permite que você faça uma padronização das técnicas. Você vai acabar sempre usando linhas gerais, princípios básicos da cirurgia plástica que orientam a reconstrução. Importante também que a gente estabeleça prioridade funcional, de um modo geral, a proteger o globo ocular, respeitando a cronologia do crescimento da face e fazendo essa reconstrução de forma estagiada, evitando maus resultados por uma intervenção muito agressiva numa situação que já é bastante comprometida. Muito obrigado pela atenção. Doutor Henrique, por favor, venha aqui fazer parte da mesa. E eu esqueci de dizer que o professor acadêmico Cláudio Cardoso de Castro não pôde vir por motivo de saúde, e a professora Thalita Franco ligou pouco antes do início, muito gripada, que também não pôde comparecer. Muito bom. Pode sentar, Henrique. Bela apresentação. Muito obrigado. A próxima apresentação é do professor Nivaldo Alonso. O professor Nivaldo Alonso trabalha na Universidade de São Paulo conosco, é um professor associado, é o chefe do setor de cirurgia crânio-maxilofacial, tem grande experiência nacional e internacional, que vai falar sobre deformidades crânio-faciais congênitas. Boa tarde a todos. Cumprimento
a presidente dessa academia, dessa ilustre academia, e os acadêmicos José Horácio, Wolf Gemperle e a presidente Eliette, e eu também acadêmico, o Dr. Pietro Novellini. Eu vou falar um pouco para vocês sobre deformidades congênitas, o que implica diretamente em deformidades complexas da face. Mas antes, queria fazer pequena lembrança de um grande amigo que eu tive a oportunidade de conhecer a academia aqui nos anos entre 2010 e 2013, quando o Dr. Ricardo Cruz, que é um amigo de mais de 40 anos, frequentava a academia. Crescemos juntos dentro da cirurgia plástica e tive a oportunidade de rever amigos do banco da escola, Dr. José Osmar Medina. Cursamos medicina na mesma época e na Escola Paulista, juntamente com o professor José Luiz Gomes do Amaral, a quem eu rendo uma pequena homenagem aqui nessa academia. Esses são os meus disclosures. Eu recebo dinheiro da Springer, e eu vou contar um pouco para vocês da história da cirurgia crâniofacial dentro da Faculdade de Medicina da USP, o que representa o tratamento das deformidades congênitas propriamente dito, né? Professor Vitor Spina, aqui formado aqui no Rio de Janeiro, virou professor assistente da disciplina de cirurgia plástica em 1953 e desenvolveu uma série de técnicas que hoje, graças aos ensinamentos prévios, geraram a publicação desse livro que os senhores veem ao lado. O professor Vitor Spina é muito conhecido em todo o Brasil na área da fissura labiopalatina, com suas técnicas pioneiras, e que, curiosamente, sua classificação perdura até hoje, no presente momento. Essa é a classificação utilizada na grande maioria dos serviços de cirurgia plástica do Brasil que tratam fissura labiopalatina. E não só a sua classificação, como também a técnica desenvolvida pelo professor Vitor Spina, que até hoje é empregada. Então, a grande maioria dos serviços que tratam fissura labiopalatina utilizam até hoje a técnica do professor Vitor Spina. Não só do ponto de vista acadêmico, mas também dentro da sua visão de futuro, fundou a Cefilpa em 1956, em que incluía, para o tratamento dessas deformidades, outras especialidades. E aqui se formou o primeiro centro multidisciplinar para o tratamento dessas deformidades congênitas, sempre consideradas como de alta complexidade. O professor Vitor Spina, juntamente com o professor Jorge Miguel Psilax, começaram a desenvolver algumas dessas técnicas empregadas até hoje no tratamento de algumas dessas deformidades, como hiperteleorbitismo, acessos intracranianos para tratamentos de deformidades faciais. Culminou, inclusive, com a sua tese de docência em 1973, e esse dado é bastante interessante, porque o mundo, na história da cirurgia craniofacial, começava a se mobilizar para tratamento dessas deformidades mais complexas já em 1967, né? De uma forma em que esse autor francês, Paul Tessier, começa a oferecer formas de tratamentos que até então não eram empregadas, então, como acesso intracraniano, ou mesmo algumas osteotomias da face com a finalidade de corrigir essas deformidades com acesso intracraniano para proteção do encéfalo. E isso acabou mudando substancialmente o tratamento de algumas dessas deformidades que até então eram pouco tratadas ou tratadas insuficientemente. E mais do que isso, acesso a tratamento de algumas deformidades, como síndrome de Apert, que até então eram consideradas como intratáveis. Essas osteotomias permitiu o acesso ao tratamento de deformidades mais complexas e se formou uma sociedade no qual o membro da disciplina de cirurgia plástica, professor Jorge Miguel Psilax, fazia parte desse congresso. Eu começo a cirurgia plástica aqui juntamente com o Dr. Ricardo
Lopes da Cruz, 1986, juntamente com alguns dos baluartes e alguns dos indivíduos mencionados aqui, que começaram a encarar esse desafio do tratamento dessas deformidades bastante desafiadoras, né? Participei ativamente, como muitos dos apresentados anteriormente, da criação de curso de especialização para a formação de indivíduos na cirurgia craniofacial, formação da Associação Brasileira de Craniofacial e, por fim, o ponto mais importante, que é a definição de uma área de atuação junto ao Conselho Federal de Medicina. É uma área de atuação que, como falado anteriormente, trata de situações em que há alterações congênitas e adquiridas envolvendo os ossos do crânio e da face. E é muito interessante porque aqui você tem o esqueleto ósseo, as alterações seriam as alterações genéticas envolvendo a participação de outros profissionais da área médica e nas deformidades adquiridas, o grande desafio era realmente restabelecer aquelas alterações previamente existentes. Isso aliando a função e a estética para permitir uma reabilitação social importante desses pacientes. A grande variedade dessas deformidades craniofaciais, algumas delas muito raras, faz com que exista sempre a necessidade do uso da presença ou do tratamento ser feito em um centro de referência, em que a quantidade de deformidades raras acaba se concentrando e permite que se estabeleçam protocolos mais definidos. Esse tripé é muito importante entre pesquisa, assistência e formação, que é realizado dentro da universidade, nos permite entender um pouco melhor essas deformidades, né? Aqui, alguns exemplos dessas deformidades que envolvem e tem um caráter multidisciplinar, uma criança com uma micrognatia importante, uma pitose lingual importante, com insuficiência respiratória, com a presença de uma fenda palatina, a necessidade de, bem precocemente, a realização de traqueostomia, e a seguir a gente precisa atuar precocemente com o alongamento da mandíbula para retirada dessa traqueostomia, a correção da fissura palatina, importante órgão para fonação, o que faz com que muitos desses indivíduos não operados em tempo adequado acabem não apresentando uma fala adequada. E o que caracteriza o grande desafio do tratamento multidisciplinar dessas deformidades complexas é justamente o segmento a longo prazo. E aqui a gente pode ver esse indivíduo já com a sua fala restabelecida, restabelecida totalmente, com o crescimento facial, com a sua reabilitação completa. A Fifi é fofa. Alguns casos, como essa deformidade conhecida como síndrome de Treacher-Collins, uma deformidade que até então, no início dos anos 2000, tinha um gene bem estabelecido, o fato de uma grande quantidade de pacientes com Treacher-Collins nos permitiu, associado ao grupo de genética da Universidade de São Paulo, estabelecer, através de trabalhos científicos, diferentes genes também envolvidos. E esse é um marco, porque esse rapaz que teve a face reconstruída através de osteotomias, rinoplastias e reconstrução de orelha, foi um ponto importante para o desenvolvimento de alterações das técnicas utilizadas nessas síndromes, com estudos realizados com metodologia mais moderna, pôde-se observar a característica da via aérea e do esqueleto facial, permitindo, com um certo conhecimento anatômico, estabelecimento de osteotomias da mandíbula, de tal forma a permitir que esse indivíduo pudesse ter um padrão respiratório normal. Muitos desses trabalhos foram realizados, e aqui faço um pequeno parágrafo, homenagem ao professor Baudin Pomarroc,
esses trabalhos foram realizados em conjunto com a Universidade de Yale, na época que o professor John Pershing era o chefe da cirurgia crâniofacial. Mas algumas dessas deformidades, como crâniosinostoses sindrômicas, e aqui os senhores veem uma síndrome de Cruzon, um exoftalmia importante e um aumento de pressão intracraniana, o estudo dessas deformidades, através de medidas volumétricas de tomografia e medidas que permitiam que a gente pudesse ter uma avaliação específica desse conteúdo orbitário, foi possível através de estudos usando essas imagens tomográficas e softwares apropriados, avaliações e definições precisas de tipos de osteotomia que permitiriam correção mais adequada dessa deformidade, como nós podemos ver aqui. Então, paciente portador de síndrome de Cruzon, retrusão importante do terço médio, associada a uma hipertensão intracraniana que se vê na imagem radiológica aqui embaixo, aos 5 anos de idade. Necessidade de expansão da calota craniana e projeção do terço médio da face, essa osteotomia desenhada abaixo, concluída a partir da avaliação volumétrica dessas estruturas. Aqui a gente vê o pós-operatório já recente, logo após esse avanço frontofacial, e já aos 15 anos apresentando uma retrusão de terço médio em função do não crescimento adequado desse terço médio, em função das características da síndrome prévia, síndrome de Cruzon. Se propõe uma nova osteotomia com a finalidade de melhorar o padrão respiratório desses pacientes, um avanço do tipo Lefort 3, e aqui, em 2024, praticamente 20 anos após, o aspecto dessa paciente totalmente reabilitada do ponto de vista facial e do ponto de vista funcional, como os senhores podem ver nessas imagens de perfil. Mas muitas dessas osteotomias empregadas, elas necessitam de estudos importantes para avaliação de como, nesse caso, também um portador de uma síndrome de Cruzon, uma craniofaciocistenosi complexa, com uma origem genética, traqueostomizada até a idade de 7 anos, aqui, como os senhores podem ver. Essa análise da via aérea nos permitiu, de uma forma bastante objetiva, definir o tipo de cirurgia empregada, e no caso específico aqui foi um avanço frontofacial em bloco da face, que permitiu uma ampliação da cavidade da via aérea superior, nos dando, desta forma, a possibilidade da retirada dessa traqueostomia e um perfil facial que também, ao mesmo tempo, oferecia uma qualidade de resultado, tirando um pouco dos traços sindrômicos desses pacientes. Mas, dentro da cirurgia craniofacial, a avaliação tecnológica tem um caráter muito importante. Esse é um caso, 1987, o primeiro caso que eu operei de acesso intracraniano com mobilização das órbitas, com uso de única e exclusivamente radiografias planares, e observem que hoje, com o acesso de toda a tecnologia, é possível tratar casos mais severos, como este aqui, que é uma síndrome, na realidade é uma fissura facial complexa, com uma encefalocele, como mostrado previamente pelo professor Henrique Sintra, e que apresentava essa importante separação das órbitas, com uma encefalocele, uma inervação do tecido cerebral na região do palato e uma abertura total do palato. E aqui, através de um planejamento virtual bastante detalhado, foi possível realizar essas osteotomias com auxílio da computação gráfica, com a confecção de guias específicos, em que a gente conseguia reproduzir de uma maneira bastante semelhante, e mais do que isso, a gente conseguiu, num resultado mais a médio prazo, mais do que somente esse resultado considerado adequado do ponto de vista... Aqui tem um filho, não está passando. Mas, mais do que isso, conseguiu, através da reabilitação total dessa pacientinha, que gravou também através
através do seu Instagram, manifestar o benefício que essa cirurgia tinha trazido. Não, tudo bem. Aqui ela cantando, depois eu passo em outra hora. Então, da mesma forma que a evolução tecnológica, casos mais severos como esse, numa decisão bastante difícil se traqueostomizava ou não, um planejamento um planejamento virtual bastante minucioso permitiu já nos primeiros dias de vida a confecção de guias que permitiram a utilização já precoce de distratores com modelos e guias que permitiam a realização da osteotomia, a coleção e a colocação dos pinos nos lugares adequados, transformando uma situação como essa em uma situação evitando traqueostomia, e aqui a gente observa esse aspecto do alongamento obtido, tracionando a base da língua e impedindo a queda da língua para permitir a respiração adequada desses pacientes. Muitas situações mais complexas, né? E aqui nós estamos falando de reconstruções complexas. A tecnologia trouxe um estudo mais detalhado da avaliação precisa das estruturas envolvidas, nesse caso, em particular, um craniópagos unido pelo cérebro, nessa posição, uma posição bastante difícil, em que muitos vasos são compartilhados, principalmente o seio sagital, e aqui a situação do encéfalo, e nos permitiu o planejamento adequado para possível a separação desses indivíduos de uma maneira bastante satisfatória. Então, a gente consegue observar que essa evolução tecnológica que tem um objetivo, sobretudo, funcional, uma nova paciente com Treacher-Collins, em que você faz mobilizações dos ossos com o sentido de reestabelecer esse perfil facial, ela também hoje nos permite cirurgias que não só melhoram a situação funcional, mas também permitem uma reabilitação mais adequada de todos esses pacientes. A gente pode observar aqui um paciente bastante grave, com uma encefalocele, um acesso intracraniano, um segmento de 20 anos desse paciente, mostrando as várias etapas cirúrgicas, culminando com uma cirurgia ortognática, mobilização das estruturas do terço inferior da face, produzindo um resultado satisfatório que permite uma reabilitação mais adequada desses pacientes. Mas muitos desses pacientes chegam já mais tardiamente, e esse é o caso também de uma síndrome de Cruzon, uma retrusão de terço médio que veio para uma cirurgia ortognática. A proposta foi uma melhora desse terço médio e era evidente que só a cirurgia da mobilização do terço inferior não traria nenhum resultado muito adequado. E aí é muito curioso que essa paciente volta 12 anos depois para fazer uma cirurgia estética do tipo lifting ou uma atração facial, uma cirurgia de rugas de face. Então, síndrome de Cruzon operada, avanço frontofacial, resultado que propiciou a essa paciente não só uma reabilitação social, mas como um desejo mais de cirurgia plástica sensu stricto. Então, tudo isso dito, a gente fica sempre pensando quais são as perspectivas futuras dessas deformidades craniofaciais. E aqui eu tenho um estudo que foi apresentado em 2008, falando que a genética podia resolver esses pacientes, mas a gente se depara sempre com situações que ainda são insolúveis, né? A gente, desde 1915, das grandes guerras, se depara ainda com casos como esse, e casos que são extremamente desafiadores. A gente vê aqui esse paciente que aparentemente não apresenta um resultado adequado, né? São mais de 30 cirurgias realizadas, entre elas duas cirurgias dois retalhos livres microcirúrgicos, realizados até pelo professor Fábio Busnardo, presente aqui nesse auditório, e
continuam sendo resultados desafiadores. Talvez até pela presença do professor Bodan aqui, transplantes de face talvez possa ser uma dessas situações em que a gente possa se deparar no futuro. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Desculpe o meu excesso de tempo. Obrigado, professor Nivaldo Alonso, bela apresentação. Nós agora precisamos conectar com o professor. Você consegue conectar aí? Tá? Tá conectado? Está na sala? Ok. Bom, o próximo apresentador é o professor Farouk Shahzad, do Memorial Sloan Kettering Hospital de Nova York, que vai nos apresentar Oncological Reconstruction in Head and Neck. O professor Farouk viria presencialmente, no entanto, os voos de Nova York foram todos cancelados na noite de ontem, por motivos que a gente não sabe. Ele me mandou pedir desculpas, eu tenho aqui, inclusive, a foto de todos os voos cancelados, então nós vamos jogar ele por Zoom para a nossa apresentação. Farouk, are you ready? Yes. Okay, thank you for coming through the Zoom, your presentation. I noticed that you lost the flight, was canceled, so it's okay for us. Thank you very much for your time. Thank you. I'm going to share my screen. Please let me know if you can see my screen. Ok. All right. Can you see my screen? You have it. Okay. Thank you. Thank you very much. It's an honor to present at this meeting. I especially want to thank Dr. Rolf Gemperli and Dr. Fabio Busnardo for inviting me to present. And I'm going to keep this short in my 20 minutes. So I'm going to present CAD-CAM or computer-assisted surgery and oncologic head and neck reconstruction. So just a brief introduction about myself. I'm an associate professor of plastic surgery at Memorial Sloan Kettering Cancer Center. And I work with a team of 12 plastic surgeons. We all have our own specialties, but two of us are predominantly focused on head and neck reconstruction. Other than clinical practice, we are an academic center, so we're focused on education. We have clinical fellows. We take one international fellow every year. We have an observership program where surgeons from all over the world come and observe us and learn from us, and we learn from them for a week or two. And then we've started this new scholarship. It's called the Cordero WSRM Scholarship, wherein we select a scholar from somewhere in the world, one scholar a year, and they're fully paid to come and spend 3 weeks with us at Memorial Sloan Kettering. Other than that, other than education, we also have a focus on research. We have 6 full-time clinical research fellows, and we also have a research lab where our chief does lymphedema research. So head and neck reconstruction is very challenging. Some of the defects we see are very devastating. And the importance of the head and neck region is that the face is important for communication, it's important for aesthetics, and it is extremely important for function. And our goals for reconstruction are dual. There are functional restoration of critical structures such as the airway, the oral pathway, and speech. And we also are focused on improving cosmesis because that our face is what we show to the rest of the world. These complex reconstructions cannot be done in isolation. So it has to be done with a group of professionals who each have their own areas of expertise. At Memorial Sloan Kettering, we have a head and neck reconstruction team. The core of the team is made up of the ablative surgeon, which for us is an ENT surgeon, a reconstructive surgeon, which is a plastic surgeon, and an oral surgeon who takes care of the dental work and the prosthetics. Other than that, we also have other professionals who also help us take care of these patients.
All right, so I'm going to present about computer-assisted surgery. And so basically, computer-assisted surgery, or CAD/CAM, is composed of technology where you can use images from the patient to design resection and design your reconstruction. And you can use the same technology to fabricate models, guides, and implants that are patient-specific. I'm going to go through a few examples to illustrate the power of this technology. And so in the face, the mid face is considered the most difficult part for the face for reconstruction, because it has a lot of critical structures like your airway, the nose, the oral cavity. It forms part of the globe, and it's in a very tight space. So reconstruction of the mid face is very challenging, even to experienced head and neck surgeons. So this is an example of a patient where we used CAD/CAM technology. So this is a patient who, a young gentleman who had a left-sided maxillary cancer. And so this is this patient's images. You can see there's a very large cancer of the maxillary sinus. It goes up into the orbital floor, and it goes up into the palate. Now, when we are reconstructing this, the important things to think about is this patient's going to need bone and soft tissue. For bone, he's going to need reconstruction of the alveolus and the orbital floor. For soft tissue, it's going to need resurfacing of the palate so he doesn't get a fistula, and also soft tissue filling of the cheek for contour. Now, this is how the technology is powerful. So this is the same patient, his image. We can plan the resection margins. And this helps the ablative surgeon tremendously, because when they're doing this resection, their space or their visualization is extremely limited. And so this allows them to cut accurate margins. And the engineer can fabricate these guides via computer-assisted manufacturing. And these guides are very accurate. They can be tooth-borne guides based on dental impressions that the dentist makes, or they can be bone-borne guides, which adapt to the unique contours of the bone. We also have palatal guides so that we don't have to freehand the palatal cut. And so this way, we have very accurate tumor margins. For the reconstruction, as you can see, this is a very challenging reconstruction, a lot of components in a very small area. We make a reconstructive plan using this patient's fibula. We use a two-piece fibula. And with this planning, we can actually design a bony reconstruction where the bone fits where the patient's alveolus segment is supposed to be, so he can have dental implants, and you have good bone-to-bone contact. And also you can manufacture these unique patient-specific 3D printed plates. It's impossible to hand bend plates of this shape. So this allows you to kind of frees you up to design whatever contour of the reconstruction that you want. We also scan the legs, and this way we can get an idea of the vascularity of the lower extremity, and then we can plan our cuts on specific locations of the legs. And the engineer can make cutting guides for us to help us in the operating room. So this is that same patient. The head and neck surgeon does the exposure. We put the cutting guides on. We make the cut. And as you can see, this cut is extremely accurate. This is just for illustration purposes in the middle segment, where you can see that the segment fits the exact model that we made. And so it's a very highly accurate technology. On the leg, we have these fibula cutting guides. And with these, we can make osteotomies. And on the right side, you see that the two bones fit like a puzzle with the prefabricated 3D printed plate. And this exactly matches what we planned on the patient's model. Once you do this, then the fibula construct kind of fits like a puzzle. It just clicks into position. You get good bone-to-bone contact. The plate fits where it's supposed to be. It captures all the bony buttresses, so it's a secure fixation. And so it's in the right position for dental rehabilitation. For this patient, he also had an orbital floor defect, so we used a bone graft for the orbital rim and the orbital floor. And then we used soft tissue for reconstruction of the palate and the cheek.
This is this patient's post-operative CT scan, and you can see that the orbit is in a very good position. If you look at his left orbital floor, the bone graft is in excellent position. And this is because we can use this technology for our reconstruction. And this is the patient's image post-operatively. This is another patient. This patient had a maxillary tumor. This is slightly more complicated. A very large maxillary tumor destroys the orbital floor, destroys the maxillary sinus, extends into the palate. A very difficult situation. Whenever the tumor destroys the orbital floor, it is extremely difficult because the eye is the most difficult part for these reconstructions. So this, again, with CAD/CAM, we can plan resection margins. We can plan our reconstruction based on 3 segments in this particular location, because this is a bigger defect. And so then the question is what to do for the orbital floor. If the orbital floor is destroyed, we don't have an image of this floor. And so what we do is we do mirroring. So you take the intact orbit, and you can mirror it to the part that's affected, and that will closely approximate the destroyed orbital floor. So this is an example. This is a model. So this tumor involves the right side. You can take the patient's left side, and the engineer can actually mirror it and make a mirror opposite, and we can use that as a guide for our reconstruction. So here is this example. So this is a guide that's been made, mirrored to the normal side. On the back table, we can take titanium orbital floor, Medport titanium orbital floor implant, and we can bend it to the shape of this orbital floor. And we can set it in position. And this is highly accurate because this is based on the patient's own unique anatomy. We do our fibular osteotomies based on the plan that we had chosen. We have a 3-piece fibula. This is a complex reconstruction, so it needs 2 pieces of bone, one for the alveolus, one for the orbital floor, and it needs 2 pieces of skin, one for the for the palate, and one for filling in the maxillary space. This patient is going to get radiation, so we need vascularized bone. So we have our vascularized segment from the fibula flap. And then also in the fibula bone, there's always this proximal perforator that goes into the bone. It's an endosteal vessel. So that vessel and that segment of bone is harvested separately. We found 2 perforators in the skin paddle, so we've got 2 pieces of skin for our reconstruction. And then on the leg, we kind of assemble this fibular construct. So we do a flow-through flap. So we take the proximal fibular piece based on the proximal perforator, and we connect it to the distal end of the peroneal pedicle. So we have a flow-through flap. Both these segments are now vascularized, and we have a long pedicle that we can connect to the neck. I always do indocyanine angiography to confirm flap perfusion. So we do ICG angiography. All the soft tissue is perfused. If part of the soft tissue is not perfused, then we simply excise it because we don't want any non-viable tissue because that's going to lead to a fistula. So this is the reconstruction. So with CAD/CAM planning, the fibular segments kind of just click into position just like a puzzle. The plates capture the bony buttresses. The flow-through flap of the fibula is used for reconstruction of the orbital rim, and the mesh is used for the orbital floor. And then we take these 2 pieces of skin. One is deepithelialized, and it's used for filling in the soft tissue of the cheek, and the other is used for resurfacing of the palate. And this is a patient's post-operative CT scan. So you can see the orbital floor plate is in perfect anatomic position. And this is only possible because we have a reference to base our implant on. If we did not have that reference, then we would be doing a lot of guesswork.
And this is the patient's picture post-op. So she is just finished radiation therapy. So she's kind of recovering. You can see radiation changes in the right cheek. But overall, she looks okay. She's doing well, eating, and her vision is completely intact with no double vision. Now, another unique advantage of doing computer-assisted surgery is you can put immediate dental implants in. And we at Memorial Sloan Kettering Cancer Center pioneered this in cancer patients. And we started doing this in 2017. And we have kind of published a lot on this, and we have our own workflow. So basically, the procedure begins with dental evaluation by the dentist in his clinic. They do impressions, we do CAD/CAM planning, and while we're doing planning, we also plan for dental implants. And not only does this save an extra step, but also this makes dental implant placement extremely accurate. In the operating room, we place implants in the fibula. This is done by the dental surgeon. If the patient is going to need radiation, then at 4 weeks post-operatively, the implants are uncovered. If they're not going to need radiation, then we're not in a rush. But if patients are going to need radiation, we want to do all the uncovering and fabrication of the prosthesis prior to starting radiation. The patient gets an interim prosthesis after a vestibuloplasty, and then patient goes and completes radiation, and then after that, they get a final prosthesis. So this is, again, an example of a patient. So this is a patient with a 3-piece maxillectomy. He's getting a 3-piece maxilla. He's undergoing placement of dental implants in the operating room. 4 weeks later, the implants are uncovered. And what we do is we go to the operating room, make the skin thinner, or do a vestibuloplasty and make holes in the skin. And these implants are exposed to the outside. And then the patient goes to the dental clinic, where they get an interim prosthesis, and then they get a final prosthetic. And that is important for not only for function, but also for aesthetics. We looked at our outcomes at Memorial Sloan Kettering Cancer Center for dental rehabilitation. So our short-term outcomes, which is 90-day outcomes, our protocol is to put dental implants in every patient. About 50% of these patients undergo dental rehabilitation prior to radiation. So they complete all of these steps prior to radiation. Some patients do not, and those are the patients who have any reason that is a contraindication for acute dental rehabilitation. We saw that there was no delay in radiation in patients who underwent dental rehabilitation. There was no effect of the implant itself on the radiation, such as scatter, and there was no increase in complications because of placement of dental implants. And we compared these patients to our historic cohort. Recently, we've looked at our long-term outcomes. This paper is going to be published soon. And we looked at outcomes at 2.5 years. And we saw that overall, 70% of patients completed dental rehabilitation. Overall, 30% of patients did not. Some of these patients passed away, or they had reasons where they could not do dental rehab, or they were not good candidates. This is in comparison of 25% of patients who complete dental rehabilitation who don't undergo dental implant placement, and these are via adjustable prosthesis. So not only is the rate of rehabilitation lower, but the quality is also not as good. Patients who undergo immediate dental implants also enter rehabilitation quicker. So patients get rehabbed at 4 months versus an average of 1 year. Again, there was no difference in complication in putting dental implants at the time of surgery. And there was no effect of radiation on the complication rate, whether you put implants in or not. So in summary, CAD/CAM technology increases the accuracy of reconstruction.
and decreases operative time. This is extremely useful for cases that are complicated. It allows creation of stereolithographic models which help in the operating room. Patient-specific plates can be fabricated, and you can design these plates of any possible size or dimensions or shape, and it allows the placement of immediate dental implants. Thank you very much. Thank you, Farooq, for a presentation. Is it possible to stay with us half an hour? Yes, absolutely. Ok, thank you. O próximo a apresentar é o professor Bodan Pomahac, da Universidade de Yale, que é a maior autoridade mundial em transplantes de face. Ele vai nos apresentar Restoring the Face Through Transplantation. Thank you very much, Bodan. Thank you. Thank you very much. Many thanks to National Academy to be able to present, and many thanks to Dr. Busnardo for the kind invitation and Professor Gamperli. And it's always great to see old friends like Dr. Alonso, who's been a good friend and colleague of Yale for many, many years, even before my arrival there. So what I was going to talk today is face transplantation and our experience over virtually 2 decades, and kind of a synthesis, what I think is what are the outcomes. So this man changed my life, and I think subsequently I changed his when he was admitted 2005 on burn unit with high voltage burn to the midface. The nurses asked for his morphine drip and allowing him to die. And we actually all agreed that it wouldn't be a bad solution, except we couldn't find and connect with family member fast enough to make that decision. And so he ended up surviving. Fast forward, and on the right side, you can see him following face transplantation, walking down the aisle, his daughter, who I don't think he would be able to do that without the transplant. Since 2009, when we did his first transplant, there were more than 50 worldwide transplants, 18 in the United States, 10 of those at Brigham and Women's Hospital when I was at that time. And this gentleman's story ended up being the 8th part of the Boston Med reality TV, which was pretty remarkable as the donor is on tape talking about how legacy of donation is critical and important. But of course, none of that would happen if it wouldn't be the right time, right place, and the right people. And for all of us, the incredible inspiration was Joe Murray on the top image, who, as you know, as a plastic surgeon, had phases of career, started with transplantation, for which later on he received Nobel Prize. I think the last surgeon who will probably ever get Nobel Prize. But he subsequently moved to craniofacial surgery and made contributions there as well. And personally, my tremendous mentor is Dr. Pribadz, who's just a fearless, world-class reconstructive microsurgeon, and especially as a young attending, having my back was really critical. And Dr. Erickson, who was my mentor, and as I call him, my American father, in so many ways, great role model. And of course, the incredible team that, no matter how you count it, ends up being about 30, 40, 50 people that participate and that make sure that our patients actually do well, not only before, but after and during the operation. I also want to just say a few words about Jean-Michel de Bernard, really the father of composite tissue transplantation. Not many of you may know that he spent time in Joe Murray's lab, and at that time they were studying rejection of the kidneys, and to easier see how it happens, they actually were able, which now I can't imagine would be possible, but they were able to transplant temporarily the kidneys into the brachial artery and watch the kidney make urine for a period of time until it rejected. I cannot imagine going through ethics committee suggesting something crazy like that. Nonetheless, Max, as he went by, Jean-Michel, was the one that led the team for first hand and also first face transplant in France. There are many people behind this effort.
Many of those faces you would recognize: Laurent Lantieri, Ed Rodriguez, Jean-Michel Dubernard, L'Angele, Maria Simonov, Scott Levin, and so forth. And I would just detour very slightly and invite you for the American Society of Reconstructive Transplantation meeting, which is going to be this November 21st and 2nd at the Yale West Campus Conference Center, where the status of the field will be discussed. But going back to our last transplant this time, 13 years since the first, we did the last transplant. First African-American patient in the United States, Robert, who sustained horrendous injuries following a motor vehicle accident. His typical donor sites to reconstruct his nose and lip were burned off, so he had only skin grafts where you would have normally a radial forearm flaps or ALT. And so we decided to proceed with the transplant. He's not only the oldest living recipient of a transplant, but also the first African-American. And of course, there are a lot of success stories. Our patients have been on a variety of shows and have been incredibly popular. But there are also the doubts and the problems. This is our one and only patient that, due to complex immunological situation even before the transplant, ended up losing the face to chronic rejection and is the only one that required retransplantation. So these type of cases really make you humble and wonder whether this is the right thing to do, whether we are really doing the right thing for our patients, and what is really the half-life of transplants. So back in 2008, when we started our program, the VCA, or vascularized composite allotransplantation, that covers face and hand transplants, it was managed by specific organ banks. You needed donor consent. We had to negotiate timing of recovery because we wanted to and needed to go first before recovery of solid organs. We needed to convince the hospital that we can do it. We need to ask them for money to be written off. All of those protocols have been managed by ethics committee or IRB, internal review boards. And there were a lot of operational issues. How do we do it? What are the sequences? Do we have the team, and so forth? Now, if you fast forward to 2024, now the donor services are managed by the same organization that allocates kidneys, livers, hearts, and other organs, completely to the same level of standard. We have pretty much agreed that for the right patient, face and hand transplantation is the standard of care, but nonetheless, we're still trying to find out how to get paid for it. And most centers that start these programs no longer require ethics committee protocols. You may have a protocol to study outcomes, but not to perform the operation. So a lot of things have improved. We have proven that these cases can be done, that patients do actually quite well, and results are getting better. Alex Glazier is current president of the New England Donor Services, and she really wrote the first paper where she argued that faces and limbs should be regulated just like other organs rather than tissues. And in the United States, there's a huge difference which body of government oversees one versus the other. Organs are regulated by HRSA, while tissues by FDA, and FDA would be pretty much a certain death if it was allocated under FDA. So that really laid the foundation to do what we're able to do. Now, over the 20 years, we have also made numerous advances in how we handle blood flow and blood supply, how we manage bone, how we have figured out how to connect motor and sensory nerves, mucosal linings and glands and lymphatic tissue, and I'll briefly mention just some of those. So early on, it was expected that full face would need to be transplanted with not only bilateral facial artery, but also superficial temporal vessels. We have shown that only one-sided facial artery is actually adequate, although it seems that you need bilateral outflow, venous outflow of the face. And this is a patient of ours that CT angiography shows unilateral facial artery connected, and subsequently, many years later, rescanned showing patency, enlargement of the caliber of the facial artery, but the perfectly normal perfusion of the face. The improvement of inclusion of superficial temporal vessels created huge problems because you needed to include parotid glands, and the faces became bulky. So that also allowed us to easier approach to the bone and to the motor nerves, facial nerve.
In terms of bone, just like you have heard a minute ago from Farouk, VSP, or virtual surgical planning, has made its inroads into transplantation, pioneered by Dr. Mardini, Lassus, and Rodriguez. And computer simulation is probably gold standard for upper and lower jaw transplantation. It really shaves off enormous amount of time and provides greater precision of the reconstruction. And these are some of the examples of our last patient where we used the cutting guides in a similar fashion that you have heard just a minute ago for cancer reconstructions. Mucosa has been somewhat overlooked tissue. When you think about the grading of rejection, the original scale came from hand transplantation. Obviously, there's no mucosa on hands. Then it was extrapolated to facial skin, but no one really developed a scale for mucosa. We have started seriously looking into it some 5 years ago and found out that mucosa might be actually the first tissue that responds to rejection, and have published a paper that showed not only early signs of mucosal swelling on CT scans of the sinuses, but later on we compared biopsies of skin and mucosa, and the mucosa indeed appears to be preceding the rejection of the skin. So maybe we were just all those years looking at the wrong indicator. Nonetheless, we're digging deeper now and trying to find out on the genetic level of what would be the best applications of mucosal monitoring. As I've mentioned, the exclusion of superficial temporal vessels allowed us to get to the individual branches of facial nerve, which allowed us for cooptation at segmental level and targeted reinnervation of the face, rather than going to a trunk of the facial nerve. With regard to the glands and glandular tissue, we have seen a variety of problems. Excluding the parotid gland has been actually good in terms of providing one potential problem or one less potential problem. Nonetheless, what we have seen is sialocele from submandibular gland of the donor. You can see it on the CT scan, and the orange arrow pointing at the still draining donor submandibular gland, which capsule was damaged during dissection of the donor tissue. So we solved that by Botoxing the gland at the time of transplantation and putting neck drains that stay always longer than 3 days, and by that time the gland is silent. We have also seen the opposite during dissection of the recipient facial nerve. We have dissected the parotid gland a little bit too much, and this is a sialocele of the recipient origin from the patient's own parotid gland, and similarly, it is very easy to perform Botox at the time of an operation, and function comes back without problems over 2 to 3 months. With regard to motor and sensory nerves, I've already mentioned the approach to segmental parts of the facial nerve allowed us to connect segmentally to the recipient so that patients don't develop synkinesis and they move the proper part of the face as they intend. The alternative, which the French group by Laurent Lantieri performed, involves cooptation at the major nerve, at the actual major trunk of facial nerve. And that sometimes leads to stronger pull or contraction of facial musculature, but also some synkinesis. Sensory nerves, we're now gathering data from multi-center results of all the transplant patients around the world, and try to figure out, is it really critical to connect all the sensory nerves, or does reinnervation and sensation spontaneously happen in the face? Our hypothesis is that the recovery is better when the sensory nerves are connected. And we have seen it in cases where patients have essentially had no recipient sensory nerve. We couldn't find the recipient nerve to connect, and there is a permanent numbness in parts of their face. We have looked into the results of the outcomes only in our own cohort of patients, but again, now there's a huge effort to put it together on multi-institutional level. These are the results of the motor and sensory outcomes in our first 6 patients. And as you can see, there's a dramatic improvement in both sensory and motor function over the first 12 months, and then somewhat modest improvements
in motor and sensory. The motor seems to plateau at about 18 months, 2 years, while sensory function continues in general to improve. We have also changed how we approach patients in terms of immune suppression management. The experimental protocols that we were often pushed into because of our efforts to try to prove that this is quality of life enhancing transplant, therefore we don't want to put patients on strong immune suppression. They've actually in most cases backfired. The monotherapy protocols from Pittsburgh and Hopkins have led patients with a lot of chronic rejection, and some of them have lost their allografts. And we have found that rather than trimming down the number of immunosuppressants, we actually expand to 4 in lower dosages, which has protective effect to patients' kidney function and some other complications. And in some ways, it resembles kind of early chemotherapy treatment 20, 30, 40 years ago, where the chemo was so strong that the patient either died of cancer or the side effect of the chemo, while over time, many chemotherapeutics have evolved to be mostly treatment of cancer like a chronic disease, not necessarily a terminal disease. And so I'm wondering whether we got it all wrong initially, and we have to actually think of immunomodulating or immune suppressing patients on multiple fronts with small dosages of multiple medications. And perhaps this is the right approach to move forward. And we were not alone thinking about some of these substitutions, especially as tacrolimus and calcineurin inhibitors tend to cause significant kidney injury over time. So if we look at our 10 patients, and that's, despite the small numbers, the largest cohort of single institution cases in the world, we have since 2009 had 2 patients pass away. One secondary to hepatocellular cancer. He had a long history of hepatitis C that was untreated for probably close to 20 years. We treated him. He had no viral load or no virus detected prior to transplant, but unfortunately recurred. And after almost 10 years following transplantation, he ended up recurring hep C and developed hepatocellular cancer and subsequently passed away on that for that reason. We have also had patient that year 6 after transplant, his close partner, life partner died, and he sort of deteriorated socioeconomically and stopped taking good care of himself and ended up dying at year 6. We had 3 patients diagnosed with malignancies. However, these were rather minor. Squamous cell in situ was excised locally and didn't cause any additional problems and never recurred. And the above mentioned hepatocellular cancer, which we count as complication, although probably was unrelated. We have 7 patients diagnosed with new onset metabolic disorders, but again, many of them started with some obesity and hypertension with progression of their age would potentially happen anyway, so it's hard to blame immune suppression for that. One patient converted from pre-diabetic to diabetic, perhaps because of steroids, perhaps because of natural course of the disease. And we have 1 patient with hyperlipidemia, which again, when patients are on immune suppression, we tend to count and attribute everything to the medications, but hard to really tell. 1 patient accidentally overdosed on tacrolimus. He was not getting his labs as regularly as he should. He was taking medications that he thought is the correct dosage, but ended up actually taking way more than he was supposed to, and essentially killed his kidneys. So he's now on dialysis. And when you look at the kidney function, which is sort of the elephant in the room for many of these patients, there was 1 patient that started with a significant chronic kidney injury and ends up being roughly stable now 4 or 5 years after transplant. And there was 1 patient that overdosed tacrolimus, but everybody else is pretty much in tight range, slowly maybe drifting up, but not significantly enough that we would worry about anybody else getting on dialysis. And that's where belatacept is a medication that is the 4th medication that we're adding to reduce tacrolimus to bare minimum
and spare the kidneys. And that may be one of those major contributions. The patients do get occasional infections. They tend to happen, as you can see on the x-axis, in year 1 most of the time. They tend to become very stable for a long period of time, but overall it sounds fairly dramatic. But again, we count every single infectious episodes as if related to immune suppression, although many of us would have similar either bacterial or viral infections throughout the same period of time. We have seen that most acute rejection was grade 3, which is the one that requires significant intervention. Grade 4 is frank necrosis of tissues, and we have seen it only in the patient that had complete failure. And I would say overall, compared to solid organ transplantation, these are still far better results. For comparison, half-life of kidney is about 10 years, and that's the best, most successful organ. Heart or lung is approximately 5-6 years. So we're still overall doing pretty well. When you look at the vasculopathy, these are images of patients on the left during first transplant that ultimately failed, during the terminal stage on the middle panel, and then after retransplantation. But the large caliber vessels actually never had vasculopathy, something that's so typical for organs. And this is the patient and progression of her disease. She started with what looked like just a swelling, then ended up developing blisters that turned into full thickness necrosis. And within 4 weeks, it was apparent that her face was failing. We talked to her about retransplantation versus conventional reconstruction, and she decided that the benefits of the transplant were so much greater that she wanted to try it one more time. And we ended up studying very carefully the allograft that failed, found a lot of small arteries that underwent changes. You can see near occlusion of the small arteriole, sort of consistent with injury of the endothelium, but otherwise the skin was the primary target and mucosa. Finally, after all the competition in the field, we have all come together and started to publish together. I've mentioned the ongoing study on sensory and motor functional return, but we have written papers with multiple institutions looking at cytomegalovirus-related complications and trying to develop a consensus how to treat these patients. And going forward, we have numerous projects focusing on early detection of rejection, which may include cell-free DNA, potentially specialized cameras looking at whether thermal or other type of imaging of vasculature, and we're looking at non-invasive markers or minimally invasive markers. And with that, I think no question, the patients have had improved social life and integration, quality of life. Many of them return to work. They have near normal sensation, especially where sensory nerves are connected. All of them were decannulated, tracheostomies removed, and feeding tubes removed. So overall, we have been able to protect their eyesight and preserve their ability to smell. So there's no question that there is a lot of benefit. But again, it comes down to the team and numerous people that I don't even have time to name all of them, without whom this would not be successful. So there is a lot we can still do. But yeah, if you're interested, join the society, come for the conference, and we can talk about it. Thank you. Thank you very much, Bohdan. Please, Nivaldo, por favor, vem para mim. Professor Bohdan, please come here. Bem, vamos, a professora Thalita está acompanhando. Alguém, a bancada acadêmica, alguém quer se manifestar, fazer uma pergunta, comentário? Por favor, professor Otávio. Eliette, presidente da academia, meus confrades, convidados aqui presentes,
I want to congratulate you for the excellence of your presentation. I was really astonished seeing what you have done there at Yale, because besides the university, you live in a very nice city, New Haven, where I've been there in 1969. I believe it's still the same or better. I wonder if you have, I mean, to become a plastic surgeon and specialize in face transplantation, do you have a special program? I mean, did they have to go to the residence in plastic surgeon, and then you have the fellow for this, or for everybody, or just for just a few people that wanted to go to this field? Thank you for the question. I think the transplantation of face points towards where medicine is in general heading, a lot of collaborative interdisciplinary care. So our residents are trained in microsurgery, plastic surgery concepts and principles of plastic surgery, facial reconstructions, and so forth. But we really need the help of specialized transplant immunologists, transplant surgeons, transplant infectious disease doctors. Those are all becoming subspecialties of their own. And without them, I don't think the program would have been successful. But the fundamental surgical exercise is really plastic surgical, and or in some cases, there are ENT surgeons that are doing that. But we can certainly lead the way in terms of surgical innovation at that space. And in the big overall operation, I would say the most unique is really recovery of the donor, of the recipient. Any surgeon that does facial surgery is able to dissect the facial nerve, is able to prepare the neck vessels, is able to remove scar and freshen up bone, whatever is needed. But it's really the recovery of the face that has certain unique steps, not as complicated as it seems first time, but when one does it a few times on cadaver, you really understand how it makes logical sense, and then it's all about integrating. It's a long procedure. Would be great to have more surgeons to do it, so that it's not one team spending 25 hours in the operating room. But thank you for the question. Confrade Arno von Ristoff, quer falar? Quem está com o microfone? Boa tarde, senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, caros confrades, ilustres convidados. First of all, I would like to congratulate all the presenters by the magnificent presentations we just heard. Really outstanding. I have a question for Dr. Pohamak. As the only vascular surgeon in the academy, in the Brazilian Academy, I'm curious about how many microanastomoses do you do in a face transplantation, and if this work can be done simultaneously by two surgeons, one on each side. Yeah, so we started by connecting facial artery or external carotid on each side and vein on each side. So typically it's 4 or 5 microvascular anastomoses. There are many nerves, probably between 12 and 16 nerves that we have to coapt, but those are a little lower stress. The vasculature obviously is all about life or death of the allograft. Nerves are all about long-term function. But there's a lot that we can still do to improve in terms of operating efficiency, how to integrate the face so that we know ahead of time how it all fits in. And bony management with the virtual planning is one way, but I think we need tools like that for soft tissue management as well. In terms of number of surgeons, it's a popular operation, so when it happens, everybody wants to be part of it. We probably have more surgeons that you would need if you have just bare bones team, but typically there are 4 surgeons working on the face at any given time. A presidente, professora Eliette, quer fazer uma pergunta? I'm not a surgeon, and I was extremely impressed, perhaps also horrified, by the pictures you showed. And I would like to ask you, do you need several operations on the same patients until you get the final result, right? How many
do you need in a mean, more or less, and how many years? I mean, what is not how many? What is the interval between the Yeah. surgeries? So many of these patients have had some sort of reconstructive procedures before the transplant. Sometimes probably too many operations because one could argue if you decide to go for transplant, there's no point of wasting all the good tissues, fibulas and soft tissue from all over the body. The transplantation itself is one operation, but I would say 75% of patients had at least one small revision, typically facelift type of revision with resuspension of tissues. But it's relatively minor. We don't do as extensive operations like standard facelift would be. So typically minor revision 6-9 months later. So not that many afterwards. And obviously they're optional as well. We just want them to look the best they can. It's just you do the first one, you said about 25 hours, and then 6-9 months later, just Little touch up. do a little bit. Yeah. Okay. Eu queria realçar que o Dr. Poda veio exclusivamente ao Rio de Janeiro para essa apresentação aqui na academia, a convite do professor Rolf. Eu vou passar a palavra para o professor Rolf fazer os comentários e o do plenário, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode fazer a pergunta por escrito, que aí, se tiver tempo, nós a consideraremos. Cara presidente Liette Musquelar, caros colegas acadêmicos, senhoras e senhores, membros da plateia, médicos e outros alunos de iniciação científica. Eu vou comentar a apresentação do professor Sintra com o professor Alonso, porque, na realidade, o tratamento de fissura, seja as fissuras palatais, que é a anomalia congênita de face mais frequente, e a apresentação de fissuras raras, que também foi apresentada pelo professor Sintra e pelo professor Alonso, na realidade, ela começou a mudar, porque antigamente só se operava. A partir do trabalho de Tessier, que classificou as fissuras raras, tudo ficou mais claro, porque, dependendo da fissura, foi desenvolvido um tratamento cirúrgico específico. Né? Bem, de qualquer forma, o que se verifica atualmente é que, assim, a genética, que o professor Alonso demonstrou muito bem, ela começa a se integrar com a cirurgia plástica nessas anomalias congênitas, até para fazer o diagnóstico mais preciso e colaborar, talvez, em alguma modificação genética no futuro, porque isso talvez seja o futuro do tratamento de anomalias congênitas, talvez até intraútero, porque cirurgias intraútero hoje são uma realidade. Certo? Muito bem. Bom, o que se verifica também é que a tecnologia, através dessas tomografias em 3D, ou simulações em computador, elas facilitam muito o planejamento. Então, os resultados cirúrgicos, eles modificaram em razão do planejamento mais adequado, quer dizer, o armamento do cirurgião, sabendo o que ele vai abordar, em que forma ele vai reconstruir a parte óssea e as partes moles da face, isso talvez seja o futuro que vai conduzir melhor esse tratamento dessas fissuras raras e complexas. Na reconstrução de cabeça e pescoço, apresentando pelo nosso amigo Farouk, do Sloan Kettering Hospital, na realidade envolve múltiplos profissionais. A cirurgia plástica hoje, praticamente, nessas reconstruções mais complexas, exige uma interface com outras especialidades de uma forma mais intensa, seja a ortopedia, seja a cirurgia vascular, seja principalmente a parte genética e imunológica, praticamente é fundamental, e também a parte das moléstias, o pessoal das moléstias infecciosas por causa das afecções por bactéria. E o que a gente verifica, e eu vou perguntar, I'm asking you, Farouk, I'm asking you a question. What's the future of these reconstructions? You think that the robot is the future of reconstruction of these cases or not? Farouk? Yes, sorry, thank you for the question. So robotics in plastic surgery are currently being used for two purposes. One is the conventional Da Vinci robot,
that the general surgeons and the urologists and the gynecologists use, and they're being used for flap harvest. So minimizing the donor side of flaps, doing it via minimal access methods. Common flaps that people are using robots for are things like latissimus flaps or rectus flaps for breast reconstruction or omental flaps. So that is being done. There is another robot that has currently been introduced for microvascular anastomosis. And actually, they're using it, or they were using it at Yale at Dr. Pomahak Center. And that robot is in its infancy. The utility of that robot is that it is useful for extremely small vessels because it takes out the tremor. So in the future, yes, as we go more and more micro, so we're doing micro, now we're in the super microsurgery age, and there's more lymphatic surgery going on. So as that happens, probably the robot for microvascular anastomoses will be increasingly used. The problem right now is it's still brand new, so it's still in its infancy. So there's a lot of, it has to go through a lot of evolution to a state where it is user-friendly and it is usable by the majority of plastic surgeons. So I think... Faruk, you think that we can harvest fibula with robo or not? So the issue with the fibula is that, whenever we, there's two issues. One is, for most purposes, when we harvest fibula for head and neck reconstruction, for example, or sometimes for extremity reconstruction, we need skin with the fibula. So we're taking skin anyways. So it automatically is not a minimally invasive procedure. The second problem is that the leg is a very tight space, right? So places where robots have been used, for example, for harvesting deep inferior epigastric vessels for breast reconstruction, or inside the abdomen for omentum, or in the back where there's a very large surface area of skin where you can create an optical cavity. In the leg, it's difficult. Maybe in the future we develop the resources or the means to kind of have, we may have the instrumentation where we may be able to, but at this time, I think it's not possible. Okay, thank you. If I can. Okay, you can do a question. Quick comment. I totally agree with Dr. Shahzad. Right now, Da Vinci is for minimally invasive, which if you make big skin incision, doesn't make sense to use it. But the new robot Simani by Medical Micro Instruments currently is available for the super microsurgery, and greatest benefit is for the smallest vessels, as he mentioned. But the company is developing a dissection tool. So going forward, I wouldn't be surprised that you could actually use these robots for higher precision manipulation of tissues and elevation of flaps with greater precision than you can do, or that takes you many years to acquire in terms of your skills. And I think that's the future, making the complex operations simpler and easier to learn for surgeons. Okay, thank you. And then Bohdan, I have a question for you. I'm ready. Years of evolution, okay? John Murray was a plastic surgeon who developed the kidney transplantation, okay? O professor Murray é o único cirurgião plástico prêmio Nobel e ele que desenvolveu os transplantes renais. Então, our plastic surgeon, John Murray. What's the legal and ethical issue if you do a transplant? You spoke about half-life, but you didn't spoke about how long he has a transplant and he lived okay before they have some problems of rejection. And the second question is about the future. What's your personal opinion about that? Yeah, so I think first question, the longevity of transplant, actually, I should have mentioned the patient that received the first hand transplant in the United States. It was 1999. It was a year after
Max Dubernard did his first in France, not even full year. He still has his hand, and he was on our committee, which I served on until a few years ago, and the function, because it was at the level of wrist, is phenomenal, and he is doing almost 30 years later, really great. So we don't really quite know what's the half-life or longevity. I think it's safe to assume that it's not going to be as good as forever, but it's going to be probably better than best organ, and that's because we can see the rejections and respond early. But nobody really knows, and that's why I have some trepidations if there are very, very young patients to commit to tell them, oh, this is going to be it for life. It may not be. There may be problems. There could be retransplant. There could be something else. But at the same time, if we get 15 years out of transplants, maybe 20 if we're lucky, or 30, like in this unique case, hopefully there'll be better technologies by then. And in terms of the future, I still think, and actually it's funny, Joe Murray had the same thought. Transplantation is a bridging technology. We have to do better with something else. We cannot be recycling human tissues forever. But at the same time, in his lifetime or my lifetime, it may not quite happen that we'll get there, whatever the alternative ultimately could be. If it's some sort of a stem cell regeneration of organs, regrowth, tissue engineering, whatever it is, it may not happen fast enough. So I think at this time, it still remains as an option for the ones that could be the right patients for the technology. Ok, thank you. Bom, estamos no tempo. Pode. Another question. What is drug belatacept? What's that? It's a co-stimulatory pathway blocking agent. And that's where we as plastic surgeons don't really have enough education on immunology anymore, but there are major pathways how the T cells interact with antigen presenting cells and trigger rejection. If you block it, there are additional, what it's called collectively as co-stimulatory pathways that still can cause rejection. And so this new category of drugs, not that new anymore, probably 15 years old, blocks that additional ancillary way. So in other words, the body has so many alternative responses to attack what it sees as foreign tissue that we need to block one by one, each one to provide some sort of stability of the graft. And it's just one of those medications that adds additional layer of safety. But on the flip side, because it's so potent and has virtually no side effects, we can trim some of the other ones in terms of their dosages so that we don't have to give so much to try to blunt the immune system or hit it so hard. Perfect. Thank you. Bem, a palavra então volta para a presidente, professora Eliette Busquelar, no comando da mesa. Bom, nós estamos quase terminando essa primeira parte, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de cumprimentar mais uma vez o acadêmico Gilberto Schwartzman pelo Prêmio Otávio Frias, recebido na última quinta-feira, e de reforçar o convite a todos os acadêmicos que nós devemos ir em grande comissão para cumprimentá-lo no lançamento de 2 livros hoje na Travessa de Ipanema. Os livros são de Book e Persona. Então, acho que todos nós deveríamos ir lá depois da sessão. Tá bom? Parabéns, Joel. E agora eu convido a todos para o chá acadêmico, por favor.